Senhor Deus, que nesta manhã a Tua palavra chegue, Senhor, ao objetivo correto, Senhor. Que a Tua palavra alcance, Senhor, seu propósito. Tua é a honra e a glória. E o Senhor disse que a Tua palavra não voltaria a Ti vazia. O que há de ser dito nesta manhã, seja para glorificar o Teu nome e para a edificação da igreja e daqueles, Senhor, que ouvirão através da internet. Em nome de Jesus, tome o controle e o domínio de tudo, para a Tua glória. Amém, Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 até o 5, nós vamos ler. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não nos temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Que Deus abençoe sua palavra. Sentai-vos. Muito bem, quero falar sobre o zelo divino. Talvez não concluamos, mas é um tema interessante. À noite nós falávamos sobre, como disse, vivendo para Deus, sobre o propósito de Deus. E hoje queremos enfocar este tema para você ver que aqueles que foram predestinados, elegidos por Deus, veja bem, para crer nesta verdade, ele vai vir, ele vai crer, ele vai viver e terminará a sua jornada crendo nesta gloriosa palavra. Porque ele foi separado por Deus. Ele foi separado para a palavra. Ninguém vai tirar dele, ninguém vai afastar ele da fé que Deus revelou ao seu coração. Porém, São Paulo, ele expressa, e ele disse, assim como Satanás conseguiu corromper os sentidos de Eva ao apresentar, veja bem, Satanás conseguiu corromper os sentidos de Eva, glória ao nome de Jesus, ao apresentar para ela uma outra interpretação da mesma palavra. Ele não utilizou a Bíblia dos Mormons, ele não utilizou o Alcorão, ele não utilizou o livro de Buda, ele utilizou a mesma palavra. Aí você diz, mas pastor, eles não tinham lá uma palavra escrita, mas eles tinham uma palavra, glória ao nome de Jesus, que Deus falou através de Adão, ou seja, que Deus falou a Adão,
E ele disse, quando mostrou a árvore do conhecimento do bem e do mal: não comeis e não toqueis, para que não morrais. Isso foi tudo. Deus disse para Adão não tocar nem comer, deixar a coisa quieta. E isso também porque Eva estava em Adão, e Eva e Adão eram um, e Adão era o esposo de Eva. Eva sabia? Sabia. Ela tinha o conhecimento? Tinha. Glória ao nome de Jesus. Sabe, muitas vezes as pessoas, ela tem o conhecimento. Ela tem o conhecimento. Porque a própria Eva, ela disse assim: não. Deus disse que de todas as árvores podemos comer. Deus não disse isso. Ela acrescentou a palavra. Deus disse que não deveria comer daquele fruto, não tocar daquele fruto, para que não morresse. Mas Eva disse, glória ao nome de Jesus. Vamos ler textualmente para nós não nos enredar. Textualmente, Gênesis 3. Porque é bom ler a palavra, que assim nós estamos certos do que estamos dizendo. Ele diz assim, o verso 2 diz: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Deus não disse dos frutos das árvores, Deus disse do fruto da árvore. Se você ler o texto, você vai ver. Deus disse do fruto da árvore do bem e do mal não comereis. Não toquem nele. Louvado seja Deus. Aleluia. Logo o 3 disse: mas do fruto da árvore que está no meio. Ela tinha conhecimento, glória ao nome de Jesus. Ela sabia que dos frutos das árvores podia comer. Só que a serpente não estava se referindo aos frutos das árvores. Ela estava se referindo ao fruto da árvore. O singular. O singular mesmo. Então veja bem, glória ao nome de Bombranda diz: você não pode ganhar uma batalha com o diabo, porque o diabo, ele é um sofista. Aqui na mensagem, a Era de Sardes, desse livro, a página 26, o parágrafo C, ele diz: se houve um tempo de zelo denominacional, foi neste tempo trágico. As palavras de Comênius descreveu muito desta era. Comênius escreveu a única coisa necessária. Ele compara o mundo a um labirinto e mostra que um caminho de saída é deixar o que é desnecessário e escolher a única coisa necessária, que é Cristo. Cristo é o necessário para a nossa vida. Todas as coisas são secundárias. Seu estudo é secundário, sua profissão, seu negócio, sua empresa, até você mesmo é secundário. Porque o problema está que a pessoa coloca as coisas primeiro que Deus. Tudo que é desnecessário, olha, você não vai chegar no céu como empresário. Você não vai no arrebatamento porque você é empresário, porque você deu esmola ao cego, ajudou a viúva, ou deu comida por um faminto. Não, senhor. Nós não vamos ser arrebatados por boas obras. Não, senhor. Glória ao nome de Jesus. Bombranda disse, a personificação do cristianismo, ele disse: ninguém chegará ali sem o sangue. Ninguém vai chegar daquele lado, meu amado irmão, sem o sangue. Veja bem. Então não são as nossas boas obras,
não é porque eu contribuo mais com a igreja, ou porque o meu dízimo é maior, ou porque a minha oferta é maior, que isso me dá direito a dizer, eu estou no arrebatamento. Não, Senhor. É uma vida completamente rendida a Deus. É uma fé que você abraça completamente com seu coração, corpo, espírito e alma. Então veja, o grande número de mestres diz, ele é a razão da profusão de seitas para as mais, vamos ver aqui, para as quais logo não restará mais nomes. Para as quais não restará mais nome. Veja bem, hoje o que tem de igreja falando de Cristo, já não tem nem nome para colocar em igreja, irmão. Tem o nome de uma igreja que diz, Jesus foi ali, mas volta rapidinho. É o nome de uma igreja. Se no tempo do Mombrana foi colocado Igreja Batista do Reino dos Gambás, isso que ainda tinha muito nome para colocar. Mas hoje não tem mais nome. E veja, diz, cada igreja considera-se como a verdadeira, ou pelo menos como a mais pura e verdadeira parte dela, enquanto entre si mesmas perseguem umas às outras com o mais amargo ódio. Veja bem, todas pregam Cristo, todas têm a mesma Bíblia, seja na linguagem de hoje, ou seja a Bíblia atualizada ou fiel, como você quer entender, mas eles pregam Cristo. Mas um persegue o outro. Mas não vamos tão longe. Aleluia. Nós temos a mesma mensagem, cremos no mesmo profeta, estamos pregando o mesmo arrebatamento, estamos pregando a mesma transformação, e cremos naquelas 3 vozes, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Nós cremos nisso, eles também creem. Eles creem que é um rapto, eles creem que Deus enviou o William Marombrana. Eles creem nessa verdade. Mas sabe o que acontece? O ciúme, agora o nome de Jesus, tem entrado no meio. Tem entrado no meio. E tem levado aos irmãos e irmãs, não a uma paz, mas a uma guerra civil. Hoje nós estamos vivendo um momento, meus irmãos e amigos, aqueles que ouvem pela internet. Olhe, a pior guerra que há para uma nação não é a guerra que uma nação vem lá de fora nos atacar, porque todos nós nos uniremos para atacar o inimigo. A pior guerra que existe é a guerra civil, porque a guerra civil é quando irmãos da mesma nação levantam a arma, as mesmas armas que é para utilizar para o inimigo, utilizam para matar uns aos outros. Por quê? Por causa de ciúme besta. Por que foi que Caim matou Abel? Por ciúme. Porque Deus aceitou a oferta dele, mas a de Abel, mas a de Caim não. O homem é tão orgulhoso que ele é incapaz de reconhecer que ele está errado. Ele quer que o seu conceito, que o seu pensamento, que a sua ideia prevaleça. Aleluia. Mas São Paulo vai e diz, se ainda nós, ou um anjo do céu, aleluia, pregue um outro evangelho, isso é anátema, isso é maldição. Então o problema, e que estamos vivendo isso, hoje é isso, meu amado irmão, um ciúme besta. Não necessitamos de trovão, não necessitamos de retorno, não necessitamos de 2 almas, não necessitamos de poligamia, não necessitamos de mestre de Mombrana, não necessitamos de águia branca, não necessitamos de serpente macho, serpente fêmea, não necessitamos desse pouco de leseira. O que se necessita é viver o que está escrito. É isso que se necessita, viver o que está escrito, viver essa gloriosa mensagem. Por isso, na mensagem Unidos sobre uma cabeça, Mombrana disse, hoje estão todos um contra o outro, na mesma mensagem. Aleluia. Mas o que vai acontecer? Deus vai levar. Sabe o que Deus vai levar?
Deus fará com que, meu irmão, louvado seja Deus, o concílio mundial, com que a pressão chegue nessa noiva, vai tirar os seus direitos. E aí não tem ideia de ir, de ismo, disso, daquilo, aleluia, porque para ir no arrebatamento, Deus não vem buscar, aleluia, trovão, Deus não vem buscar retorno, Deus não vem buscar ismo, Deus vem buscar uma esposa sem mancha, sem ruga, sem contaminação. Essa é a situação que estamos vivendo hoje. Uma terrível guerra civil. E o pior, que não é uma guerra civil dividida entre dois grupos, um para lá, outro para cá, não. São 17 grupos, um contra o outro. 17 guerra civil na mesma nação, noiva. Glória ao nome do Senhor. É a situação. Por quê? Porque alguém veio com uma ideia maior, com uma interpretação, e o povo aplaudiu. E esse é o homem da hora. Nenhum homem da hora há. Glória ao nome de Jesus. Pode ser grandes pregadores, pode ser grandes homens. Não existe grandes homens, aleluia. Existe um grande Deus. O problema é que as pessoas, meu amado irmão, aleluia, são fãs. Se tornaram fãs de homens. Você está entendendo? Elas se tornaram fãs de internet. Eu sou a favor do pregador tal, eu sou a favor do fulano de tal, eu creio na mensagem fulano de esse se prega, esse é o outro. É isso que tem acontecido hoje. Aí a pessoa vai e opta, não, se a igreja não vai pelo caminho correto, então eu vou ficar em casa e vou ver os cultos do pastor fulano de tal pela internet. Você está errado. Você está errado e você está errada. Porque a Bíblia diz, não deixando de congregar como muito tem por costume. Eu me alegrei com aqueles que me disseram, a casa do Senhor iremos. Ninguém chegará lá sem pastor. Não haverá ovelha sem pastor, aleluia, nem pastor sem ovelha. Cada pastor que está lá, que vai chegar diante de Cristo, chegará com um rebanho. Mesmo que seja 2 ou 3, mas ele vai chegar. Admiramos certos pregadores, temos respeito por eles. Inclusive ouvimos suas pregações, mas eles não são seu pastor. Não, senhor. São irmãos de confiança do companheirismo. E você tem que saber diferenciar o que ele está se referindo para a igreja dele e o que ele está pregando sobre a unção. O que acontece com as pessoas? Eles dizem, olha, o pastor disse isso. Diz para a igreja dele, não para cá. Não para você. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o que acontece? Essa guerra civil. Aí já temos o 8º mensageiro brasileiro. Aí nós já temos outros que já estão mais além. E a coisa vai indo, vai caminhando. E olha o que o profeta disse. Aleluia. Persegue umas às outras com o mais amargo ódio. Ódio, raiva. Porque você não crê igual que aquela pessoa. Porque você não está na igreja que aquela pessoa congrega. Aleluia. E veja o que diz. Nenhuma reconciliação é de se esperar entre elas. Elas enfrentam a inimizade com inimizade irreconciliáveis. A partir da Bíblia, elas forjam seus diferentes credos. Da mesma Bíblia, elas usam a deturpação. Eles tomam o que lhe convém. Eles abraçam o que lhe interessa. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Está como aquele homem que passou frente ao cemitério. 2 bêbados.
glória ao nome de Jesus, e viram uma árvore de mangueira, pularam o muro. Glória ao nome de Jesus. E começaram a juntar manga. Vieram 2, ficaram lá fora. Os 2 policiais vinham. Os 2 bêbados começaram a contar. Um para ti, um para mim. Um para ti, um para mim. O policial passou, olhou, ouviu. Sabe? Isso aí é Deus e o diabo contando as almas. E o bêbado diz, olha, um para ti, um para mim. Um para ti, um para mim. De repente acabaram as mangas. E o outro disse, não, mas tem 2 que caiu lá fora. E ó, foram embora. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que as pessoas são irreconciliáveis. Às vezes a pessoa se torna tão arrogante que ela é incapaz de estender a mão para ti sem hipocrisia. Sem aquele sorriso sarcástico. É verdade, irmão. Agora, quem causou isso? A má interpretação. A pessoa usa de sofisma. A palavra sofista vem de sabedoria e sábio. Se uniu as 2 palavras. Quer dizer, aquele homem que ensinava, aquele homem que discursava, aquele homem que usava das palavras, aquele homem que tem a capacidade de fazer uma mentira ser uma verdade. Se usa muito os políticos e os oradores. Às vezes as pessoas, meu amado irmão, elas pegam um texto da Bíblia e elas fazem uma mentira ser verdade. Você entende? Porque ela mistura aquilo ali de uma maneira tão perfeita, aleluia, que Eva nem percebeu. Então veja o que ele disse. A partir da Bíblia, elas forjam seus diferentes credos. Estes são suas fortalezas e baluarte, atrás dos quais se entrincheiraram e resiste a todos os ataques. Atrincheirados. E tiro para lá e tiro para cá, tiro para lá e tiro para cá. Mombrana disse essas palavras. Ele disse, enquanto vocês estão discutindo ou brigando com outro, Satanás não tem que fazer nada. Pelo contrário, ele se senta lá, aleluia, e aplaude, glória ao nome de Jesus, porque ele conseguiu o que queria. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós temos que entender uma coisa, meu amado irmão, e devemos aceitar sempre isso sobre, aleluia, o que o profeta disse, o tempo é o melhor discernidor de tudo. Não desprezamos ninguém, porém não, aleluia, apoiamos erros de ninguém. Amém? É verdade, meu amado irmão. Então disse, olha o que o profeta disse. Eu direi que essas confissões de fé, porque podemos admitir na maioria dos casos que são assim, são mais em si mesmas. Elas se tornam assim, entretanto, visto que alimenta o fogo da inimizade, somente pondo-nas completamente de lado, seria possível começar a trabalhar na cura das feridas da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu ouvia um colega pregar, e ele dizia, nós temos que a fulano de tal pedir perdão. Pedir perdão de quê? Glória ao nome de Jesus. Acaso a graça de Deus é uma desgraça? Louvado seja Deus. Aleluia. O homem vai, aleluia, comete seu erro fatal, imoral, sujo. Eu é que tenho que pedir perdão dele? Ele foi quem errou. Ele foi, o profeta, quando foi orar por Billy Paul, quando estava doente, ele disse, Billy Paul disse, o senhor vai orar por mim? Ele disse, eu não foi eu que pequei, foi você. E é você que tem que orar a Deus.
Glória ao nome de Jesus. Ele é que tem de ir dentro da sua igreja e pedir perdão e confessar sua maldade, seu erro. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agora alguns pastores vêm com essa ideia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não foi eu que fiz algo a ele, não foi eu que errei contra ele. Aleluia, nem ele errou contra mim, mas ele errou contra, aleluia, o seu próprio corpo. Ele cometeu, era contra o corpo do Senhor e agiu hipocritamente. Agora veja, ele disse: a este labirinto de seitas e confissões diversas faz parte uma coisa, o amor à disputa. Veja bem, o que é uma seita? A Bíblia diz, o que é um apóstata? Aquele, glória ao nome de Jesus Cristo, que se separou da doutrina apostólica, da verdadeira palavra. Veja bem, quando uma pessoa se separa, se põe ao lado de alguém, aleluia, e sabe que aquela pessoa está errada, e sabe que a sua atitude é contra a palavra, a pessoa se apostatou, caiu da fé. Louvado seja Deus. Aí o que acontece? O que aconteceu com esses lotes de igreja que nós temos hoje? Descontentamento e ciúme besta. Porque o pastor começou a pregar, glória ao nome de Jesus, como uma vez o irmão me dizia, que um certo pastor na igreja batista, ele começou a pregar, e de repente ele começou a dizer, eu posso ver a cor da peça íntima de suas filhas aqui. Porque o pastor começou a bater em cima disso, a igreja foi destituir o pastor. Estou falando para a década de 60. Ponha você a pensar como está hoje. O que acontece? Glória ao nome de Jesus. Um grupo de pessoas que gostam da ser vergonhice apoia aquele homem. E os outros, é chutado para fora. O que acontece? Logo começa uma divisão tras divisão. Você vai observar Alexandre Dowie, com o seu tabernáculo lá na cidade de Sion, Sion mesmo. E ali chegou de uma maneira tal que ele se vestia e sentava num trono e se chamava então de o patriarca, o sacerdote de Deus. Todo mundo tinha que vir até ele. Logo dali surgiu e veio o grupo de William Seymour. William Seymour então viveu o seu avivamento durante aqueles 3 anos maravilhosos da fé apostólica na Rua Azusa da Califórnia. Mas o que aconteceu? Aleluia! Porque tinha uma irmã que era sua secretária, que ela era branca, e ela se enamorou dele, queria casar com ele, mas ele se enamorou de uma morena. E outra era que escrevia os jornais e tirava isso, e mandava, e publicava, e com isso, mandava então as ofertas para sustentar a obra. Ela então se irou, ficou com raiva, porque ele casou com a outra, glória ao nome de Jesus, aleluia. Ela foi e se uniu a outro movimento, que saiu de dentro da fé apostólica e fundaram as Assembleias de Deus. E aí derrubaram o ministério então de William Seymour. E aí, meu amado, vem vindo, peregrino da santidade, vem o movimento Só Jesus, aí vem a mesma peça com o evangelho quadrangular, e aí vem toda a série de denominação. Em termos, meu amado, de libertinagem, em termos de mundanalidade, uns são mais radical, outros estão ali, mantendo então a tradição. Glória ao nome de Jesus. Nós não estamos aqui para manter uma tradição, um costume. Nós não temos costumes aqui, em termos de tradição. Não, Senhor, aleluia. Nós estamos buscando viver a palavra de Deus tal como ela nos ensina. E isso é o que transmitimos para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Aí veio essa enxurrada, então, de denominações. E hoje nem se conte. Aleluia. O que nós temos hoje nesse imenso Brasil? Aleluia. Um pouco de guerrilhas.
Um pouco, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, de rebeldes, de ciumentos. Aleluia! Cada quem forma então a sua fogueira e ali se aquece. Cada quem, meu amado, vai formando o seu ismo, glória ao nome de Jesus, e não quer que chamem ele de denominação. Porque uma igreja que não elege seu pastor não tem a soberania que o profeta nos ensinou. O profeta disse, é uma denominação. Toda igreja que é governada por uma cabeça, por uma liderança humana, não é de Deus. E ele disse, a este labirinto de seitas e confissões diversas faz parte uma outra coisa, o amor à disputa. O que se consegue com isto? Foi resolvida alguma vez uma contenda erudita? Nunca. Seu número somente tem aumentado. Disse, Satanás é o maior sofista. Ele nunca foi vencido numa contenda de palavras. O homem você entende? Ele sabe como discursar. Sabe, muitas vezes, tem pessoa que é lambanceira. Quando vê uma pessoa assim, quer dizer, Vossa Excelência, Vossa não sei. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Glória ao nome de Jesus. Não falte respeito a ninguém, mas também não coloque o homem no lugar que ele não pertence. Glória ao nome de Jesus. Ímpio é ímpio. E aquele, meu amado irmão, que fere a palavra, não quer nada com Deus, que despreza Deus, não é seu irmão, não é seu amigo, é seu inimigo. E veja mais, ele nunca perdeu numa contenda, glória ao nome do Senhor Jesus. E ele disse mais, no serviço divino, as palavras dos homens são geralmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. É o que eu estou dizendo para vocês, é ou não é verdade? A palavra dos homens hoje, a sagacidade, a astutice, o conhecimento, a oratória, aleluia, na perfeição de parágrafos, colocando parágrafo sobre parágrafo, ali mensagem sobre mensagem, a pessoa diz, ai que homem, esse é o cara da hora, esse é o homem que eu necessito. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que Deus tem dons maravilhosos, homens, mas quando eu vejo um homem que ele começa a agaçapar, quando ele quer meu, louvado seja Deus, abraçar o mundo, louvado seja o nome de Jesus, e colocar tudo para si, tudo para sua fogueira, alguma coisa está errada. Mombrana diz, todo pregador deve, aleluia, levar o povo não para ver ele, mas para ver a Jesus Cristo, aleluia, guiando ele ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse mais ouvida do que a palavra de Deus é os homens. Cada tagarela, sabe o que está escrito aqui? Sabe que é um tagarela? Blá, 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 blá. Pessoa que fala mais que uma galinha choca. Então veja bem, cada tagarela como lhe agrada, ou mata o tempo por meio de dissertações eruditas e desaprovando, aleluia, os pontos de vista dos outros. Ou seja, que o ponto de vista, aleluia, o que você possa citar não tem valor. O que prevalece é o conhecimento daquela pessoa, é a ideia daquela pessoa. Eu sempre usei essa frase, aleluia, quando uma mulher coloca uma ideia na cabeça, é mais fácil arrancar a cabeça dela, aleluia, que é a ideia, mas eu vou mudar essa manhã. Tem pregador, meu amado irmão, quando mete uma ideia na cabeça dele, a ideia dele tem que prevalecer, é mais fácil arrancar a cabeça dele que a ideia, você está entendendo? E as pessoas são, aleluia, agem de uma maneira tão boba, tão cega, porque eu quero dizer para você, a verborreia do homem, a oratória do homem enfeitiça as pessoas.
Enfeitiça aqueles, aleluia, aqueles ineptos, aquelas pessoas, meu amado irmão, no nome de Jesus, que não tem um pingo de discernimento. Porque uma pessoa que tem discernimento, aleluia, ela vai saber, louvado seja o nome de Jesus, qual é o propósito, qual é o objetivo e o que aquele homem quer fazer com aquele dom. Ele vai unir o povo ou vai desunir? Ele vai dividir ou vai somar? Como é a coisa? E diz mais. Do novo nascimento e de como um homem deve ser transformado à semelhança de Cristo para tornar-se participante da natureza divina. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta é a condição. Essa é a condição. Louvado seja Deus. Essa igreja aqui aprovou para ouvir pregações de DVDs de outros companheiros. Você entende? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Depois as pessoas vêm e criticam. Não, glória ao nome de Jesus, que tem que estar ouvindo, não tem. O que é isso? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Toda igreja soberana, aleluia. Quando a maioria decide, louvado seja Deus, sobre determinado tema, aquilo é ponto final. Ninguém pode vir dar pitaco sobre aquilo, nem mesmo eu como pastor. Porque é uma decisão soberana da congregação e deve ser respeitada. Agora entramos no tema. Aleluia. Essa é a hora mesmo? 10 horas? 10h07, né? Eu ainda tenho algumas horas por diante. Agora veja bem. Então veja. Os maiores problemas que enfrentamos hoje, aleluia, é justamente, meu irmão, minha irmã, glória ao nome de Jesus, o que o inimigo tem feito, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, deturpando a própria palavra de Deus. O que é deturpar? Manchar. Aleluia. Acrescentar ou tirar. Louvado seja Deus. Por que os primeiros seres humanos fracassaram e caíram? Será que eles não tinham sido avisados? Tinham sido avisados. Eles tinham sido avisados. Louvado seja o nome de Jesus. Pelo próprio Deus. Foi o mesmo Deus que avisou eles. Aleluia. Mas eles não deram ouvido. Aquela serpente que estava ali, ela deturpou a palavra. Ela mastigou, como os índios fazem, e pegou, aqui está a Eva, come. Já está mais fácil, já está mastigada. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Por meio de quê? Por meio do conhecimento. Por meio do conhecimento. Aleluia. Agora você crê que nós estamos isentos disso? Não. Olhe, o mesmo diabo que tentou a Eva e fez com que Eva, aleluia, e derrubou Eva e o lar de Adão, é o mesmo, aquele diabo, aquele diabo é experiente, sabe? Esse capeta, esse mandinga, meu amado irmão, ele não muda os seus planos, ele age da mesma forma. E outra coisa, o Mombrana diz, aleluia, a serpente era amigo de Adão e Eva. Falavam a mesma língua. Só que um tempo aquela serpente, aleluia, não tinha ainda dentro de si, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aquele espírito sobre ela. Era um ser semelhante ao homem.
Glória ao nome de Jesus. Mas aquele ser que veio, foi expulso dos céus, ele tinha uma ambição, tinha um anelo, tinha um desejo, tinha um objetivo e ele queria alcançá-lo. Quando inspirou aquela serpente, aleluia, já não era o mesmo amigo de sempre. Já ele tinha um propósito. Ele podia ver Eva sem nada, nua. Glória ao nome de Jesus. E ele sabia, aleluia, que um filho não se ia ter filho tendo intimidade com uma chimpanzé. Aleluia, com uma macaca. Ou tendo intimidade com o gato, com a gata, com a cadela. Não, senhor. Ele podia ver, louvado seja Deus, macho e fêmea todo o tempo. Ele sabia que Deus tinha dito, encher e multiplicar a terra. E ele pôde ver que ela, como fêmea, como mulher, podia não somente dar filhos ao seu esposo, mas também ao amigo do esposo também. E isso foi o que aconteceu, ele foi lá e seduziu. Ele seduziu. E você sabe que uma sedução, o homem é seduzido de diferente maneira. Ele é seduzido pela loteria, ele é seduzido, meu amado irmão, aleluia, por um tremendo carrão, ele é seduzido por uma grande mansão, ele é seduzido, meu amado irmão, por um mulherão. Mas não é um mulherão assim, com cintura de violão, um mulherão, um baleão, entende? Sabe você, aleluia, ele foi ali e ele começou a sussurrar no ouvido de Eva. Ele começou a conversar com ela, sabiamente. Aleluia. Utilizando a Bíblia, utilizando a mensagem do profeta. Você pensa que os falsos estão lá fora? Não. Os falsos saíram de dentro da igreja. Paulo disse, eu temo que depois da minha partida virão lobos ferozes que não perdoarão o rebanho, com o propósito de levar discípulos tras si. Aleluia. E esses virão dos herodianos, esses virão dos fariseus, dos saduceus. Ele disse assim? Não. Ele diz, do meio de vós se levantarão homens que falarão coisas perversas. O que é coisa perversa? É justamente a pessoa mudar o sentido do que a palavra diz. Por isso, aos Gálatas 1:7 a seguir, ele diz o seguinte, aleluia, se ainda nós, ou seja, eles que escreveram, que falaram, aleluia, ou um anjo do céu, um outro mensageiro, aleluia, que diga outra coisa do que já foi estabelecido, seja anátema. Ele deixou bem clara a coisa. Então você e eu não estamos isentos de sofrer essas tentações e essas perseguições. Só que as perseguições hoje é diferente. As perseguições hoje, meu amado irmão, aleluia, é com jantar, é com festas, com tertúlias, aleluia, é com isso, com coisa bonita, como o altar de Caim. Louvado seja Deus, buscando te abobalhar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. É verdade. E sabe, não estamos isentos, aleluia, de sermos tentados, seduzidos. E se não cuidarmos, ficaremos, aleluia, engravidados. Você fica engravidado daquela pessoa, glória ao nome de Jesus, que você fica somente, aleluia, armado. Isso não é assim. E você começa a subjugar as coisas. E veja bem, todos nós nascemos neste mundo sobre a corrupção carnal, aleluia, como fomos concebidos,
aleluia, naquela mesma condição do pecado original lá atrás, como aconteceu. E aquilo trouxe morte, aquilo então nos trouxe uma corrupção, nascemos em pecado, viemos ao mundo falando mentira. E isso então nos levou a quê? Glória ao nome de Jesus. Aquilo nos levou então a nascer sobre uma hibridização. Então Satanás, Paulo está dizendo aqui, na leitura que tomamos, Paulo disse que assim como Satanás corrompeu os sentidos, primeiro não foi o sentido. O homem primeiro, ele vê uma mulher, uma moça, e ele começa com presentinhos, né? Com palavras bonitas, de poesias, ou frases, e ele vai indo, né? Glória ao nome de Jesus. E ali já começa por uma flor, um sorvete, né? O que mais? Tem tanta coisa, né? E a coisa vai indo. Glória ao nome de Jesus. Talvez aquela pessoa seja um pouco bem romântica, etc. E a pessoa vai indo, até se aproximar e começa a já utilizar suas próprias palavras, cara a cara. Louvado seja o Senhor. Começa a atacar a mulher pelos sentidos. Ou vice-versa. Pelos sentidos. Aleluia. Através do arrazoamento. Aleluia. Ele quer fazer que aquela mulher veja que ele é o homem dela. É o homem para a vida dela. Glória ao nome de Jesus. É o homem que vai satisfazer ela. Ele está enfeitando o quadro. Aleluia. Depois que a convence, ele vai a convida para um determinado jantar, sozinhos, à luz de 12 velas. Glória ao nome de Jesus. Porque a noite tem 12 horas. E depois da conversa, né? Aí a coisa já é bem diferente. E então você se dá de conta que ele começou a se sussurrar. Levando ela, glória ao nome de Jesus, aleluia, a uma corrupção na sua própria mente, a corromper, a perverter, deturpar, manchar ela. Aleluia. E Paulo disse, como Satanás conseguiu corromper os sentidos de Eva, ao apresentar para ela uma outra palavra, da mesma palavra. Uma outra palavra da mesma palavra. É o amor. É o amor. E a misericórdia. Veja bem, é uma bonita palavra, não é? O amor, não, o amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus, quão glorioso é. É verdade, o amor de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. São palavras muito bonitas. Que aquilo ali vai levando você a mexer o teu sentimento por dentro. A você dizer, não é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Pobrezinho. Pobrezinho. Crie corvos. E eles amanhã arrancarão os teus olhos. Isso é verdade, irmão. Glória ao nome de Jesus. Meu sogro dizia uma frase. Das águas perigosas, eu posso até escapar, mas das águas mansas, que Deus me guarde. É verdade, irmão. Então, veja bem, ele buscou logo sussurrar no ouvido de Eva. Ele não foi Adão. Adão não foi, não. Porque ele sabia quem era Adão. Eu sempre digo, a visagem sabe a quem aparece.
Não foi Adão, não foi dar diante de Adão enfrentar, porque Adão era a palavra falada. Adão era original. A mulher era um produto derivado. Não um subproduto, mas derivado de Adão. Glória ao nome de Jesus. Byproduct. E então, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele não foi capaz de enfrentar Adão. Louvado seja Deus. Ele deu a volta e buscou o lado mais fraco de Adão, que era a sua mulher. Aleluia. E o que faz hoje o inimigo? Ele não vem à fonte. Ele dá a volta lá atrás, glória ao nome de Jesus, querendo, glória ao nome de Jesus, entrar no rebanho sutilmente. Sutilmente. Astutamente. Aleluia. Sorrateiramente. Bem devagarzinho, como um leão. Louvado seja Deus. E louvado seja o nome de Jesus. E ele foi a Eva usando a mesma palavra, a mesma mensagem. Glória ao nome de Jesus. E Paulo estava advertindo a igreja daqueles dias. Ele diz, assim como a serpente. Ele utilizou lá atrás em Gênesis, mas ele trouxe para o presente. Ele diz, assim como a serpente. Assim como o diabo. Assim como o capeta. Aleluia. Usou de quê? Glória ao nome de Jesus. Ele disse, porque estou zeloso. Zelo é uma coisa, ciúme é outra coisa. O zelo é o cuidado, é a proteção. Aleluia. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Esse é o zelo de Paulo. Aleluia. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido. Uma virgem pura ao marido. A saber, Cristo. Mas temo. Aí vinha então o cuidado de Paulo. Mas temo que, assim como a serpente seduziu, aleluia, deturpou, manchou, corrompeu a Eva, com a sua astúcia, com a sua sagacidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Aleluia. Eva foi enganada ao ser levada até ela um outro marido. Não era seu marido, era outro marido. Não era o Adão, era o serpento. Aleluia. Serpento, ser de um profundo conhecimento das profundezas de Deus. Ser com a capacidade de enganar, seduzir, deturpar, corromper. Ser que pensa. Ser que tem a capacidade de conjugar os verbos tão rápido. É isso. Ela não percebeu. E um outro marido lhe foi apresentado. O marido corrompido. Aleluia. Ela não percebeu, no nome de Jesus, e se deixou engravidar daquele ser. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, não se deixe engravidar de ninguém. Deixe que Cristo é o teu marido. Não é o pastor, é Cristo. Engravide-se desta palavra. Engravide-se desta mensagem. Permaneça sobre o assim, diz o Senhor. Jamais alugue seu ouvido para coisas que sejam contrárias à palavra. Tem pessoas que são tão astutas, mas tão rápidas assim de palavra, ó.
que começa a conjugar para você que o profeta disse assim, e ele disse tal coisa em tua mensagem, bem aqui vai indo, e você, é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes uma pessoa cita uma verdade para a sua própria conveniência. Mas quando você cita a mesma verdade, não da forma dele ou dela, mas da forma bíblica, olha lá, isso não é assim. O profeta não quis dizer isso. A Bíblia não está dizendo dessa forma. E veja. E Paulo repetiu a mesma frase. Aleluia. Louvado seja, porque um outro marido foi apresentado para Eva. Vamos ver o que significa a palavra corromper? A palavra corromper, ela vem do grego piteiro, é o nome da palavra. Piteiro. Piteiro significa contaminar ou, em menor grau, danificar algo. Contaminar ou danificar algo. Isso quer dizer a palavra corromper. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Também significa desviar-se de um estado de conhecimento e santidade na qual o crente deve permanecer. Desviar-se da verdade. Também significa ser destruído. Quer dizer perecer. Também quer dizer depravar-se. O que é um depravado? O homem baixo, o homem imundo. Aleluia. Isso que quer dizer a palavra corromper. Então São Paulo vai expressa, aleluia, eu temo como a serpente corrompeu, deturpou, aleluia, se desviou. Veja bem, ele está usando, meu amado, umas palavras, louvado seja o nome de Jesus, bem incisiva, dizendo, olha, assim, dessa maneira, ele está citando o nome do diabo, tu está colocando ali, alertando a igreja, não somente aquela igreja, mas essa igreja aqui também. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E Paulo diz, como se desviou da simplicidade do evangelho da salvação, e essa simplicidade foi substituída, glória ao nome de Jesus, pela arrogância. Já não é mais simples. Aleluia. Já não é mais simples. Glória ao nome de Jesus. Senão que já a arrogância aparece. Quem és tu? Aleluia. Que classe de pessoa eres tu? E veja bem. E isso deu lugar a quê? A hibridação. Louvado seja o nome de Jesus. Um dos pecados mais grandes de Eva, meu amado irmão, ou melhor, não uso, aquele pecado grande de Eva, glória ao nome de Jesus, por ter permitido a sua mente ser corrompida pela astúcia da hibridação diabólica, glória ao nome de Jesus, porque primeiro isso aconteceu espiritualmente, e depois, glória ao nome de Jesus, aquela mentira foi misturada com a palavra, glória ao nome do Senhor Jesus, ela não percebeu, até que, glória ao nome de Jesus, ela então se deitou com aquela serpente, e ali então deu brecha para que viesse um híbrido chamado Caim. Caim. Estou falando espiritualmente. Na mensagem de condenação por representação, parágrafo 111, o irmão Brana disse, uma mulher vive pura ao seu marido. O marido vive puro à sua esposa e traz uma criança híbrida. Ou alguma mulher diria, ele não é bonito, um grande companheiro alto. Essa é a mesma coisa que talvez Eva pensou. Ela trouxe uma criança híbrida e o filho híbrido foi Caim, e através de Caim veio os gigantes. Sempre foi a maldição do Senhor híbrido. Fique longe disso. Religião híbrida, não se misture com isso.
Longe da religião híbrida. Aleluia. Longe da religião híbrida. Então veja bem, aleluia, que religião não pode se misturar com a palavra. Não, religião é híbrida. Não existe, meu amado irmão, nenhuma parte da Bíblia onde alguma vez Jesus fundou uma religião. Não, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A religião não se pode misturar com a palavra de Deus. Os homens, com seus conhecimentos, com a sua contaminação, eles refletem, glória ao nome de Jesus Cristo, um ensinamento conforme o prisma da sua denominação. Conforme a luz que a sua igreja crê e ensina, ele vai ensinar o seu povo. Não como a Bíblia ensina. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus sempre nos alertou sobre a mistura. Você diz, mas pastor, se eu vou ali e me misturo com fulano de tal, olha o que eu disse na mensagem, orgulho não, é o filho pródigo. Onde o Mombrana disse ali, meu amado irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, eu posso ir com fulano a um determinado lugar, ele vai tomar uma cerveja, eu vou tomar uma Coca-Cola, isso não tem nada a ver, eu vou com fulano de tal em tal lugar, glória ao nome de Jesus, ele é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, aleluia, não tem problema eu caminhar com ele. Oh, não tem? Mombrana disse, a Bíblia diz, você deve fugir até das aparências do mal. Amém? Aleluia. Põe a você pensar, você diz, você ouvir seu pastor dizendo, irmão, depois do culto eu vou para a Ponta Negra. Ali para aquele pração ali, vou tomar um banhozinho ali. O que você pensaria de mim? Pastor para a Ponta Negra, o que ele vai fazer lá? O que ele vai ver lá? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Se a Bíblia diz que eu devo fugir das aparências do mal, agora você diz, pastor, eu não posso ir ali naquele saguão, naquela praça. Eu estou falando da beira, né? Aquele ambiente ali. Louvado seja o nome de Jesus. Mas existem lugares que são lugares pervertidos, cheios de influência demoníaca. Cheio de espírito de perversão, de prostituição, de droga, de toda classe de coisa. E veja bem, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Deus foi contra a mistura de sementes. Vamos a ler uma porção bíblica? Deuteronômio 22, 9. Eu quero ler com vocês aqui. Vou mostrar para você que Deus não aceita essa mistura, essa mesclorança. Deus não aceita. Ele não aceita essa mistura. Ouça o que diz. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente. Para que não se que diz aí? Profane, se degenere. Aleluia. Para que não se profane ou se degenere o fruto da semente que semeares. Não é que não vai nascer, é que o fruto será mau, será ruim, será degenerado. Aleluia. Ele disse, degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Não semearás várias sementes juntas. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que na igreja tem 3 classes de crente. Glória ao nome do Senhor Jesus. As 3 classes de crente. O incrédulo diz, eu não quero ficar nessa igreja. Diz, pastor, isso aí, vamos embora daqui. Ele vai embora, incrédulo. Mas o pior é o hipócrita. Pelo menos o incrédulo, ele mostra as suas cores, ele cai fora e vai embora, é problema dele. Mas o hipócrita. E veja bem. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Por que não podia então semear
várias sementes juntas. É antibíblico. Para que os frutos daquela árvore não se degenerem, não se corrompa. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja bem, Israel não poderia fazer uma mesclorança de sementes. Não, senhor. Louvado seja Deus. Eles evitavam a contaminação, levando em consideração o que aconteceu lá no princípio. Porque por isso foi que aqueles fariseus, no capítulo 8 de João, diz: nós não somos nascidos de fornicação. Porque eles sabiam que lá atrás houve uma fornicação, houve uma mistura de sementes. Numa terra, num ventre de Eva. E deu origem a uma semente degenerada, desalmada, corrompida, pervertida. Nem Deus permitiu isso ser semeado na própria terra. Deus não aceitava isso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a Escritura aqui nos está dizendo, aleluia, que não podemos misturar as sementes, fazer que essas duas naturezas genuínas se percam e se contaminem. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você vê na igreja uma mocinha que ela começa, ou uma mulher mesmo, né, casada, ela começa a vir com a... Primeiro ela sai longa, depois começa a subir, e já começa a aparecer o joelho. Já a blusinha já é tipo, como disse, já blusa de briga. Louvado seja o nome de Jesus. E aí começa a coisa. Primeiramente, aquela pessoa, uma cristã, ela sabe que aquilo está errado. Uma genuína cristã, ela sabe que aquilo está errado. Mais uma cristã, veja bem, quando as sementes são semeadas juntas, com diferentes ideias, principalmente quando as ideias vêm do pai e da mãe, ai meu irmão, como serão esses meninos? Quando os conceitos vêm da paternidade das raízes, mesmo que a Bíblia diga o contrário, a pessoa vai buscar uma outra interpretação, outro sentido, para dizer, não, meu filho, isso é por isso, por isso. Não, minha filha, isso aqui é por isso e por isso. E começa a levantar sementes corrompidas, degeneradas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então veja bem. Aleluia. E então começa a se vestir dessa maneira. Aí de repente alguns dirão, meu Deus, essa irmã. E se você for falar, não, isso não tem problema. Deus é santo. Deus vê o meu coração. Mas não necessita de ver o coração, não. Já nós estamos vendo. E a Bíblia diz, limpo eres de olhos para ver o pecado. Isso é o livro de Abacuque diz. Louvado seja o nome de Jesus. Limpo eres, Senhor, para ver o pecado. E veja mais. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eva aceitou a proposta da serpente, que resultou na mistura de sementes. Houve uma mistura de sementes. Os filhos que Eva ia ter não era por meio do sexo, seria por meio da palavra falada. Se tivéssemos vindo por aquele meio, não teríamos essa igreja. Irmão Luiz não tinha bico de papagaio ou de arara, não sei. Irmão Rai não tinha que fazer uma bateria de exames aí. Né, irmão Rai? Não estava usando essa barba aí. Porque nasceria perfeito. Perfeitamente. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
E veja bem, mas houve uma mistura espiritual, uma mesclorança. Aleluia, quando ela aceitou a hibridação que Deus tinha dito, não toque nessa árvore, nem coma dela. Aleluia. E então nos damos de conta, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, antes que haja um adultério físico, primeiro o adultério acontece na mente. Aleluia. Antes de que a prostituição, a moça se corrompa, caia com o moço, ou se deixe apalpar ou tocar por ele, primeiro, é aqui na mente. Louvado seja o nome de Jesus. E logo que ela é corrompida na mente, o ato está a um passo de acontecer. Glória ao nome de Jesus. E veja mais. Aleluia. Isso foi exatamente o que aconteceu no Éden. Primeiro, como diz Sabedoria contra a Fé, uma mulher diz ali, primeiro Eva caiu na sua mente. Ela foi derrotada, ela deu lugar, ela pensou, ela razoou. E ela então, aleluia, glória ao nome de Jesus, ela então abriu suas partes para que o inimigo, louvado seja o nome de Jesus, a semeara a semente corrompida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E logo, louvado seja Deus, aqueles dois meninos aparecem na cena. Aleluia, porque Eva foi a primeira mulher em misturar as sementes. Glória ao nome de Jesus. Ela misturou o falso com o verdadeiro. Aleluia. A palavra jamais deve ser misturada. Glória ao nome de Jesus com nada. A palavra falada é semente original. Aleluia. Primeira parte, parágrafo 89 e 90, até o 91, Bruna diz assim: o que Eva tentou fazer, aleluia, referente à palavra, aleluia, hibridá-la, misturá-la com algo. Você tem que aceitá-la da maneira que Deus a falou. Você tem que aceitar a palavra da maneira que Deus falou. Ele diz aqui, não usará a mulher roupa de homem, nem o homem roupa de mulher. Abominação é o Senhor teu Deus, qualquer que faz. Então é Bíblia. O homem não deve ter cabelos crescidos. Aleluia. Mas a mulher sim. Cada quem deve se vestir moderadamente. Louvado seja o nome de Jesus, com decoro. Como vestia as santas mulheres antes, como elas, aleluia, até chamavam o seu marido de Senhor. Ele dando um exemplo de 1 Pedro 3, aleluia, de Sara. Se a Bíblia diz, meu amado irmão, que devemos fugir até da aparência do mal, por que eu tenho que arrazoar isso? Porque eu tenho, meu amado irmão, que buscar, glória ao nome de Jesus, dar um outro sentido a isso. E veja bem, aleluia, ela não se misturará com nada, não, Senhor. Jesus uma vez disse, se você tivesse a fé como um grão de mostarda, me disseram que o grão de mostarda não será hibridado, você não pode misturá-la com nada, você pode misturar outros grãos, mas você não pode misturar o grão de mostarda, veja, porque ele não será híbrido. Na Alemanha eu vi muitas plantações de canola. Muitas mesmo, as flores amarelas de um lado do outro, plantações em enorme quantidade. O irmão Andrés, lá ele dizia, pastor, essa semente foi inventada no Canadá, hibridada no Canadá. Uma mistura de sementes, é uma semente híbrida. Isso nunca teve na criação original. E daí eles tiram um óleo muito famoso e muito caro. Ele disse, isto não vale nada. É uma semente corrompida. E nem eu mesmo sabia. Os médicos diziam, canola é o melhor que tem. É o mais caro, né? E eu compro a canola.
Não porque fosse caro, porque era bom para a saúde. E ele disse, pastor, esse é o pior óleo que tem. E como é que é o pior? Ele disse, porque não é original. Então eu não quero nada que não seja original. Pirata. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai ver o óleo de canola, vá no supermercado, você vai ver o caro que é. E então veja bem, meu amado irmão, louvado seja Deus. Ele disse, ela não pode ser hibridada. O grão, meu amado, a fé genuína não pode ser misturada. Não, Senhor. Glória ao nome de Jesus. A fé que Deus revelou a você, a fé que Deus colocou em teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode até ouvir uma grande pessoa com grandes coisas, mas ao mesmo tempo que ela está falando, há algo aqui dentro, um soldadinho aqui dentro que diz, esse camarada, não sei. Aleluia. Algo não bate, algo não está encaixando. Algo não me está encaixando aqui, você não sabe o que é, mas sabe o que é? Louvado seja o nome de Jesus, é a tua eleição, aleluia, é aquela voz, é aquela semente que Jesus, que João falou no capítulo 3:9 de 1 João, aleluia, a semente de Deus não peca, a semente de Deus não faz pecado, porque o que está nela, e o que é que está nela? É o Espírito Santo, aleluia, impede que ela possa pecar. Aleluia. E disse, e se você tem esse tipo de fé, o irmão Brando dizendo, que não se mistura com nada, essa de tirar uma palavra de Deus, é aí onde muitos ministros se quebram. Quando eles dão um sentido à palavra que não tem nada a ver com o que Deus disse. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, não devemos misturar, aleluia, a palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E veja mais, o irmão Branham repreendendo essa prática das pessoas de misturarem a palavra de Deus com a palavra do homem, com hibridação espiritual, cria uma perversão da verdade, onde muitos ministros têm corrompido. E aí tem dado brecha para esse bocado de ismos e coisas que temos hoje. Aleluia. Por causa de quê? De cruzamentos, de ideias. E vai e mistura. E dá nisso que nós lemos nessa mensagem aqui, numa guerra civil. Eu tenho a verdade. Não, tu não tem. Tu é palha. Não, eu sou o grão. Glória ao nome de Jesus. Os mortos ressuscitaram. Já estão aqui. Jesus já veio em 1963. Já o sangue não está ali. E esse pouco de bobagem, esse pouco de coisa tudo. Glória ao nome de Jesus Cristo. E o que acontece? O que acontece com isso? Levam as pessoas a um abismo. Aleluia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O eleito pode ser até seduzido. O eleito pode até, meu amado irmão, ficar um pouco baratinado. Mas por ser eleito, de uma ou outra maneira, Deus o despertará. Deus fará com que ele volte atrás. O irmão Brana diz numa mensagem, não me lembro qual é, ele diz o seguinte, que uma vez os anjos lá no céu, que ficaram do lado de Deus, um dia foram convidados pelos outros anjos para ir lá na igreja do diabo, do Lúcifer, e eles foram. Quando chegaram lá, que eles se sentaram e todo mundo naquela alegria, naquela gritaria, glória ao nome de Jesus, um olhava para o outro e dizia, eu não sei, algo aqui não bate, algo aqui não encaixa, algo aqui não está correto, vamos embora. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque o eleito não será substituído. Ninguém vai tomar o teu lugar, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque Deus te predestinou, louvado seja Deus, para crer nessa verdade. Aleluia. E pode ser o melhor homem, pode ser o melhor bico de ouro, pode ser, meu amado irmão, o homem mais astuto, mais sagaz, pode ser o melhor sofista, pode ser, meu amado irmão, aleluia, que possa usar da hermenêutica, pode usar, glória ao nome de Jesus, as melhores palavras, citar mensagem, citar a Bíblia, mas você estará ali ouvindo, mas algo aqui em teu coração dirá que algo não está correto, que aquilo não está batendo bem, louvado seja Deus, não é você, mas é Ele, é Deus cuidando da sua semente, é Ele protegendo você, para não haver uma mesclorança, para não haver, aleluia, não haver hibridação
Ele nos cuida, Ele nos guarda, Ele nos protege. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos concluir já, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Houve um padre chamado Mendel que desvendou como fazer a polinização artificial de plantas. Ocorreram muitas perversões na linhagem de quase todas as substâncias alimentares de consumo animal e humano, enfraquecendo o alimento por pervertê-lo. Hoje há muitas pesquisas que afirmam que os alimentos transgênicos são prejudiciais à saúde. O Instituto Nacional do Câncer fez uma declaração em 2015 de que os alimentos transgênicos e os agrotóxicos necessários para o seu cultivo provocam câncer. Isso porque o cultivo das sementes que são geneticamente modificadas exige o uso de grandes quantidades destes produtos altamente cancerígenos. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, a cadeia alimentar está tão fraca que as sementes devem ser fecundadas quimicamente, pulverizadas para mantê-las livres das pragas e bactérias. Eles não possuem mais uma imunidade ou proteção natural. Glória ao nome de Jesus. Isso é o que reza um pequeno ponto que tomamos. E veja bem, o irmão Branham, inclusive numa mensagem, não me lembro qual, ele disse que Deus disse para ele em 1933, diga para o povo, não morarem em vale e nem comerem ovos de granja, né? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque estará tão contaminado tudo. E veja, inclusive, aqui nessa mensagem mesmo, Mombrana disse, hoje por causa disso, a mulher está ficando mais grossa aqui em cima e mais fina aqui embaixo. E o homem, aleluia, mais grosso aqui embaixo, ou seja, como se as cadeiras estivessem aparecendo, e mais fino aqui em cima. Ou seja, o homem está afeminando. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. E você vê a mulher já ficando um pouco, já com o bração, aquela coisa assim. Entende? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Então você vê, por causa da hibridação. Por causa da mistura de sementes. Glória ao nome de Jesus. O alto índice de hormônios que está nas asas dos frangos. E as asas desgramadas tão boas, né? Frita. Meu Deus do céu. Aleluia. E você vê a carne do boi, tudo isso. Chegando um tempo, irmão, o que nós vamos comer? Será que nós vamos ter tudo para a roça? Vai, irmão Luiz, tudo lá para pegar um terreno tão grande, comprar isso. Olha, irmão, faz tua casa aqui, a tua ali, tá ali. Aqui vai ser o galinheiro, aqui vai ser onde vai criar o boi e tudo. Porque a coisa está tão estragada, está tão pervertida, irmão, que você já não sabe nem o que comer. Aleluia. Tudo está contaminado, tudo. Aleluia. Você gosta de mortandela? Quantos aqui gostam de mortandela? Se você visse como é que fabricaram a mortandela. Sangra o boi, tira o sangue. E depois, para dar aquela cor vermelha na mortandela, ele joga o sangue para ficar. Dá a cor vermelha. Os chouriços, as calabresas, as linguiças, tudo é feito de resto de tanto. Irmão, esses dias uma mulher em Boa Vista comprou lá no Atacadão 1 quilo de calabresa. Quando ela parte, irmão, estava a couro do boi, não sei que parte do boi, dentro da calabresa. Não há higiene. As pessoas hoje estão interessadas em fazer dinheiro. Não interessa quem vai morrer, quem vai pegar câncer, isso não interessa.
O governo sabe que isso é assim, mas eles pagam alto milhões e milhões em impostos. E o corrupto, o político, ele vive em mão da corrupção, ele vive de roubar. Você entende? Ele vive disso. A Souza Cruz, aquela famosa fabricante de cigarros, não sei que ano foi, ela quis pagar a dívida externa do Brasil, contando que o governo eliminasse os impostos de renda definitivamente da empresa. Milionário, quantas pessoas cancerígenas, estava por vender o quê? Veja o que a ciência tem feito. O tabaco minha avó utilizava para fazer remédio. A folha do tabaco, louvado seja Deus, aleluia, colocava dentro de uma coisa de vinho, ou dentro de uma, e ali então de álcool, e aquilo para desinflamar. Glória ao nome de Jesus. E o que eles fizeram hoje? A ciência multiplicou tanto que eles pegam o tabaco, então, ali, faz um processo, coloca mais de 4.000 químicos e faz então o Marlboro, aleluia, o Hollywood, a Gaviota, não sei se tem mais essa coisa aí, toda essa classe de marca de cigarro para todo mundo fumar. O governo sabe disso. Tem uma mensagem de uma Mombrana, diz assim, olha, ele disse, algum homem inventará um certo químico e pegará esse pó, jogará no ar, e aquilo formará bactérias e enfermidades. Milhares de pessoas adquirirão aquela bactéria e alguns deles morrerão, e as pessoas, o governo vai anunciar, olha, está dando isso, aquilo, outro, não temos um remédio. Em seguida, aqueles homens que inventaram aquele veneno, aquela bactéria, então começa, eles já têm um antídoto, e vale milhões, para eles ficarem ricos, milionários, à custa de pobres pessoas que morrerão contaminados. Mombrana diz, tomarão água, jogarão na água, a água estará tão contaminada, no nome de Jesus, que matará milhares de pessoas. Logo eles inventam alguma coisa, aqui está. Porque o homem, aleluia, sem Deus, sem o temor de Deus, é meramente o próprio diabo. Sabe, tem uma medicina chamada homeopatia, né? A homeopatia. A homeopatia, as pessoas usam de ervas, disso, muitas coisas. O maior laboratório da homeopatia está na Alemanha, um dos maiores no mundo, mais famoso. Eu tenho um amigo na Venezuela, o pastor Rafael Fonseca. Ele é homeopata. E um dia eu fui no consultório dele, e então eu tinha não sei o que, então colocou um bocado de injeçãozinha na. Ele disse, pastor Márcio, a homeopatia é muito boa para ajudar a humanidade, mas eu quero revelar algo para o senhor. Eu fui formado nisso, e eu digo para o senhor, 99% da homeopatia, tudo vem por meio da bruxaria, feitiçaria, macumbaria. A maioria dos médicos da homeopatia tem altares e são devotos de algum demônio. A maioria dos médicos, disse, os nossos professores que vinham da Montanha da Sorte. A Montanha da Sorte é uma montanha famosa na Venezuela, onde tem o maior índice de macumbeiros e feiticeiros, babalau, toda classe de coisa. Eles vinham de lá ensinar na homeopatia. E quando eles ensinavam isso aí, então, primeiro baixava uma entidade, baixa aquilo ali. E dizia isso. E eles faziam aquilo ali. Foi formado milhares e milhares de receitas e receitas. Esse ano eu estava com o Mão Bernardo lá na Alemanha. E um pastor venezuelano queria um remédio da homeopatia. O Bernardo olhou para ele e disse, irmão Márcio, eu digo para o senhor, você é um homem de Deus. A homeopatia é do diabo.
Viu? Como, pastor? Ele disse, na Alemanha, todos os médicos da homeopatia, todos, e essa medicina, ela é considerada oculta. Vem do ocultismo, da macumbaria, tudo foi descoberto por meio de médios. Ele disse, eu não creio num homem ou numa pessoa que tenha que ir por esta maneira. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você sabia que há muitos anos atrás, hoje eu não sei como é, mas tinha muitos esses que eram de ervas e coisa dessa, entende? Que tem que ver com as ervas, aquela coisa toda. Glória ao nome de Jesus. Pessoas que se persignavam, faziam o sinal da cruz e logo de repente aquela coisa desaparecia. Tudo isso se ajuntou, aleluia, se juntou de um lado e de outro e formaram a homeopatia. E isso vem há séculos e séculos, irmão. Pesquise sobre isso para você ver. Agora, aí você diz, pastor, então se isso é assim, então esse pastor que está lá, ele também não é macumbeiro? Um momento, não. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ele estudou muitas classes de ervas e pesquisas e ele formou o seu próprio laboratório. E tem sido de grande sucesso e ajuda a muitas pessoas. Amém? Por quê? Porque a solução para muitos problemas está na natureza. Glória ao nome de Jesus Cristo. Amém? Cólica, dor de barriga, erva doce, não é verdade? Erva doce. Para você ter um sono bom, o que é? Capim-cidreira. Não é verdade? Não é, irmã Rose? Capim-cidreira, para você dormir bem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem o boldo do Chico. Então você vê, por quê? Porque tudo está na natureza. A própria droga, o que nós tomamos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. As próprias pílulas, muitas coisas que tem feito de casca disso, casca daquilo, unindo isso. E logo eles colocam certas drogas para aquilo ali. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai ver, ácido búrico. Parece que até eu mudei do tema, né? Mas está dentro do tema mesmo. O ácido búrico. O que é o ácido búrico? Quando aquilo sobe com muita carne, muito isso, e começa a sair aquelas bolotas aqui no cotovelo, isso aqui incha, aqui que parece que você está com aquele reumatismo, né? Mas não é o ácido búrico. Você pega a folha do dão. Sabe o que é dão? Não é Adão, não. Dão. No nome de Jesus. Aquela maçãzinha pequenininha. Você pega aquilo ali, faz um chá, pelo menos 1 litro daquilo ali. E toma nada mais que 2, 3 vezes no dia. Aleluia. Não tome mais que 3 dias. Você vai ver se o ácido búrico vai baixar para 3, para 2. E se seguir tomando, vai baixar 0. Isso não é bom. Você entende? Por quê? Porque está na própria natureza. Mas o que o homem tem feito? Ele tem hibridizado, meu amado irmão, tem misturado. Olha, lá na Alemanha nos levaram lá para comer um milho. Oh, irmão, mas que milho doce, mas que coisa. E eu digo, esse milho é híbrido, esse é. Esse irmão Márcio, aqui não tem nada original, tudo é híbrido. Eu digo, o senhor não é híbrido. Não, eu não. Amém! Louvado seja o nome de Jesus. Você entende? Você vê a condição como está. Então Paulo adverte a igreja. Eu temo que como a serpente, com a sua astúcia, hibridizou ali, causou primeiro aquele problema, os vossos entendimentos sejam corrompidos. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, meu amado irmão, a melhor testemunha para julgar qualquer palavra que alguém diga é isso aqui, ó. É a palavra. Porque se o que o homem fala, o próprio Mombrana disse uma vez, numa reunião de pastores, ele disse assim, quando um ministro perguntou para ele, Mombrana está falando sobre quando o anjo lhe apareceu, e aquela coluna de fogo, ele está falando ali, louvado seja Deus. Então o pastor levantou e disse, Mombrana, se foi o anjo que lhe mostrou, foi o anjo que falou isso para o senhor, eu creio. Mombrana se levantou e disse, amado pastor, eu quero dizer para o senhor, se o anjo me disser uma coisa que não está de acordo à Bíblia, eu não creio o anjo, eu creio a Bíblia. Ponto final. Então isso é o que é, meu amado irmão. A verdade está aqui. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E o próprio profeta diz, o que eu disser, você deve corroborar com a palavra. Deus não se contradiz, meu irmão. Não, senhor. Aleluia. Deus, pelo contrário, ele engrandece.
Louvado seja o nome de Jesus. Então quer dizer para você, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Não odiamos ninguém, porque isso não é de Deus. O ódio é de Satanás. Amém. O rancor é do diabo também. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Mas isso não quer dizer, meu amado irmão, que vamos colocar qualquer classe, aleluia, ou colocar mão sobre qualquer coisa errada. Não, Senhor. Não, Senhor. Mombrana disse, o pecado confessado através do sangue jamais deve ser arrancado. Aleluia, deve ser tirado dali. Disse, mas aquele pecado que nunca foi confessado, vá ao telhado e grite contra aquilo. Aleluia. Ele disse, você deve dizer as coisas boas de seus irmãos. Aleluia. Aquelas coisas boas que estão debaixo. Aquelas coisas boas da vida dele. Louvado seja Deus. Mas o que não está debaixo do sangue, grite do telhado. Para que ele possa ouvir que ele está errado. Você entende, meu irmão? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Isso é o que Deus quer para todos nós. Isso é o zelo divino. Deus é zeloso com o seu povo, irmão. Deus sempre quer dar o melhor para você, o melhor para mim. Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, o Senhor disse, santificai-vos na verdade, tua palavra é a verdade. Senhor, abençoa, Jesus, a tua igreja. O Senhor possa suprir as necessidades espiritualmente a todos eles, Pai. Porque as físicas seguirão a espiritual. Pai, que cada um de nós possamos estarmos diante da tua presença com temor e tremor, Jesus. Sabendo, Pai, que o tempo tem avançado tanto, a hora tem avançado, nós não podemos dar-nos o luxo, Jesus, de nos separar de tua palavra. Não temos tanto tempo para estar pesquisando sobre ismos e ideias. Não, Senhor. O tempo que nós temos é para tomar a tua palavra e viver, Jesus, ela. Essa palavra não é somente para folhear e ler, senão para viver, Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, dá a vitória, Senhor, a cada família, a cada lar. Sabemos que o inimigo, Jesus Cristo, estará ao nosso redor rugindo como leão, porém, Senhor, a tua graça prevalecerá. A tua graça nos sustentará e nos dará, Senhor, força para a jornada. Não estamos isentos de tentações, não estamos isentos das críticas, não estamos isentos, Senhor, de tropeçar, errar, falhar. Mas de uma coisa eu sei, Jesus, o mesmo Jesus, aleluia, que viu Pedro afundar, foi o mesmo Jesus que estendeu as mãos para ele voltarem junto para a barca. Em nome de Jesus, sustenta cada lar, cada família. Se há alguma coisa errada em nós, nosso Deus, tira, Senhor. Não queremos nada de nós mesmos, nada humano, nenhuma ideia humana. Nós queremos, Senhor, que a tua mente seja, aleluia, esteja pensando através da nossa. Que esse coração seja conforme o teu, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se de uma outra maneira, Senhor, temos errado ou talvez, Jesus, guardado alguma coisa que não deve ser guardada em nossos corações. Arranca, Senhor, isso de nós. Nos mantenha direcionado, equilibrado, nos mantenha, Senhor, fiéis à tua palavra, crendo sobre esta gloriosa palavra, sabendo, nosso Deus, que um dia o Senhor virá buscar uma esposa sem mancha, sem arruga, sem contaminação. Despede-nos agora não da tua presença, mas desta casa de adoração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.